Você já se perguntou se as celebrações de Ano Novo, com suas contagens regressivas e rituais modernos, têm alguma base na Bíblia? Pois aqui vai um choque. A verdade é que tudo isso está longe do que as Escrituras ensinam. A Bíblia não apenas apresenta uma visão diferente sobre o tempo, como também nos convida a refletir sobre o que realmente devemos valorizar na virada do ano. E se eu te dissesse que enquanto muitos estão preocupados com fogos de artifício e superstições, a palavra de Deus revela algo completamente diferente, algo que pode transformar a forma como você vive e celebra? Neste vídeo, você vai descobrir verdades que poucas pessoas têm coragem de contar. Vamos desvendar os mistérios por trás das celebrações modernas, explorar os calendários bíblicos e entender como as práticas de hoje se distanciaram do significado espiritual verdadeiro. Se você quer saber como alinhar sua vida às Escrituras e evitar cair em armadilhas culturais ou místicas, fique comigo até o final. A resposta para tudo isso pode mudar sua perspectiva de fé e talvez a sua vida inteira. A maioria das pessoas celebra a virada de ano com entusiasmo, contando os segundos até a meia-noite. Mas você sabia que essa prática não tem fundamento na Bíblia? Enquanto hoje nos preocupamos com fogos de artifício e resoluções de Ano Novo, as celebrações bíblicas tinham um foco totalmente diferente. Festas como a Festa das Trombetas não se centravam em um calendário civil, mas em marcos espirituais e momentos de renovação da aliança com Deus. A contagem regressiva ou cultos à meia-noite, tão populares atualmente, simplesmente não fazem parte das celebrações bíblicas tradicionais. Isso nos leva a questionar: estamos celebrando o que realmente importa? Além disso, é fascinante perceber como as culturas antigas seguiam calendários distintos. O calendário bíblico, por exemplo, era mais relacionado aos ciclos lunares e eventos agrícolas do que ao nosso calendário civil moderno. E isso fazia sentido, porque as prioridades eram outras: alimentar a fé e viver em comunhão com Deus. Talvez o que falta nas celebrações modernas seja resgatar essa essência. Será que, ao refletir sobre isso, não deveríamos considerar o que realmente marca o início de um ano em nossa jornada espiritual? E isso nos leva a pensar: como a Bíblia entendia o tempo? Você já notou como a forma de medir o tempo na Bíblia é bem diferente da nossa? Enquanto hoje dividimos os dias começando à meia-noite, no calendário bíblico o dia iniciava ao pôr do sol. Isso muda completamente a perspectiva sobre celebrações como a virada do ano, que muitas vezes dependem de uma contagem regressiva à meia-noite. Para os antigos israelitas, o tempo não era apenas uma questão prática, mas carregava um significado teológico profundo, refletindo a ordem criada por Deus. Pense no Gênesis: e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Gênesis 1:5. Aqui percebemos que a noite, e não o amanhecer, marca o início de algo novo. Essa abordagem tem um simbolismo espiritual que pode inspirar nossas vidas. O início, ao pôr do sol, nos lembra que mesmo nas trevas, Deus está presente e trabalhando por nós. Imagine começar um novo dia com um momento de oração, logo ao cair da noite, em vez de esperar pela agitação da meia-noite. Não seria mais significativo? Além disso, o foco na ordem divina e não nos horários humanos nos convida a pensar: o que realmente determina nossos ciclos de vida e fé? E isso nos leva a um ponto interessante: como diferentes culturas entenderam o tempo ao longo da história. A ideia de um ano novo universal é relativamente recente. Na antiguidade, cada cultura tinha seu próprio calendário, muitas vezes baseado em ciclos lunares, estações agrícolas ou eventos religiosos específicos. O calendário bíblico, por exemplo, seguia um ciclo lunar e colocava suas celebrações em harmonia com os tempos determinados por Deus, como a Festa das Trombetas e o início do ano religioso que coincidia com a primavera. Enquanto isso, outras culturas, como os babilônios, celebravam o Ano Novo na época da colheita,
sem a menor relação com a contagem de meses que conhecemos hoje. É curioso pensar que, para eles, o Ano Novo não tinha data fixa, mas estava alinhado ao ciclo da vida. Isso nos leva a refletir sobre como nossas práticas modernas são influenciadas por contextos culturais e não por princípios espirituais. Em vez de depender da orientação divina, muitos se deixam levar por calendários civis e celebrações seculares, que ignoram a essência daquilo que Deus estabeleceu. Imagine como seria restaurar o conceito de um calendário que reflita os tempos e os propósitos divinos. Talvez seja o momento de olhar além do relógio moderno e redescobrir o que o tempo realmente significa para a nossa fé. Mas antes, é preciso compreender onde o foco das celebrações bíblicas realmente estava. As celebrações na Bíblia não tinham como objetivo marcar a passagem do tempo em si, mas sim a comunhão com Deus e a renovação espiritual. No Antigo Testamento, festas como a Páscoa e a Festa das Trombetas tinham um significado muito mais profundo do que qualquer comemoração de virada de ano. Elas apontavam para a redenção divina e a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Em vez de celebrações externas, havia momentos de introspecção e gratidão. É um contraste gritante com a ênfase moderna em fogos de artifício e festas que muitas vezes deixam de lado o verdadeiro significado espiritual. No Novo Testamento, esse foco continua evidente. As comunidades cristãs primitivas se reuniam não para marcar uma data, mas para fortalecer a comunhão e propagar o Evangelho. Pense em Atos 2, onde os discípulos celebravam juntos a descida do Espírito Santo, movidos por um desejo de viver a fé em sua plenitude. Talvez seja a hora de repensar nossas prioridades. Em vez de esperar pela contagem regressiva ou o culto à meia-noite, por que não começar o ano com um propósito maior, como aprofundar nossa relação com Deus e com os outros? Isso nos leva a uma reflexão sobre como práticas modernas desviam o foco do que realmente importa. Hoje em dia, é comum ver pessoas depositando expectativas em práticas místicas associadas ao Ano Novo. Pular ondas, comer lentilha, vestir branco, fazer listas. Mas será que essas tradições têm algum fundamento teológico? A Bíblia nos alerta contra atribuir significados místicos a coisas que não têm base em Deus. Em Isaías 8:21, lemos: "Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?" Esse versículo nos lembra que práticas supersticiosas não apenas desviam nossa fé, mas também podem nos levar a crenças enganosas. Mais preocupante ainda é como essas práticas são muitas vezes comercializadas, explorando a busca por sorte e prosperidade. O cristão é chamado a confiar na providência divina e não em rituais ou amuletos que prometem algo que só Deus pode dar. Em vez de se render a essas práticas modernas, que tal começar o ano com um momento de gratidão, estudando a palavra ou dedicando tempo a um propósito maior? Afinal, é no relacionamento com Deus que encontramos significado real para nossas vidas. Isso nos leva à pergunta: como podemos redirecionar o foco para celebrações verdadeiramente bíblicas? Agora que você conhece essas verdades, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Continuar celebrando sem refletir ou mergulhar mais fundo na sua fé e redescobrir o significado verdadeiro que Deus nos convida a viver? Talvez seja a hora de transformar a virada do ano em algo mais profundo, mais conectado ao propósito divino e menos influenciado por tradições sem fundamento bíblico. Afinal, de que adianta começar um novo ano sem alinhar a sua vida à palavra de Deus? Então, aqui vai um desafio. Neste ano, em vez de seguir as multidões, que tal buscar um tempo de comunhão com Deus? Leia a Bíblia, medite sobre as festas bíblicas e o calendário divino e compartilhe essa visão com sua família e amigos. Comece por livros como Levítico ou os Evangelhos e deixe Deus guiar seus passos.
E claro, se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo verdades que poucos têm coragem de compartilhar, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Vamos juntos trilhar um caminho de fé autêntica.